Boa noite a todos. O que estará sendo contado a todos vocês, através deste canal, é algo que me aconteceu em épocas remotas. Lembro-me com exatidão de tudo. Inclusive que na época de todo o acontecimento, eu era bastante jovem e esbanjava saúde. Eu me chamo Silvio Martins. Sou filho de João Haroldo Martins e Alita Moura Martins, ambos falecidos há mais de 10 anos. Atualmente eu moro no estado de São Paulo e estou aos cuidados de meus 3 filhos, pois minha querida esposa acabou falecendo há 3 anos atrás. Todo o acontecimento que vocês estarão ouvindo ocorreu quando eu tinha 19 para 20 anos. E trabalhava em uma grande fazenda como capataz. Desde pequeno, segui os passos de meu pai. E pouco a pouco, fui aprendendo como trabalhar com o gado, lavoura e até mesmo fazendo a segurança de chácaras e fazendas. Para alguns doutores que moravam na mesma região que eu morava. Por essas e muitas outras experiências de trabalho, nunca fiquei devendo um trabalho bem feito às pessoas que prestei serviço. Lembro-me como se fosse nos dias de hoje. Meu patrão, um homem bom de lida e bastante hospitaleiro, certa manhã apareceu pelo meio dos peões, bastante agitado. E tão logo ele pediu para nos reunirmos em frente de sua casa, ele acabou se pronunciando. Era fácil notar que em sua voz via um certo tom de nervosismo. Seu comunicado se referia a alguma pessoa ou alguma coisa que supostamente aproveitava a noite. Saía das matas que tinham ao redor de suas terras e vinha invadindo e matando muitos de seus animais. Também lembro-me dele relatar que por muitas noites foi ouvido o que é que fosse, caminhando muito próximo às paredes de sua casa. Confesso que fiquei um pouco abismado com tudo que eu vi, pois além de trabalhar naquele lugar, também morava lá. E nunca tinha ouvido ou até mesmo visto algo rondando aquelas terras. Tão logo ouvimos tudo o que ele tinha para nos falar, ele nos pediu para que todos fôssemos até o galinheiro, que existia aos fundos de sua casa. E confesso que se não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria se me contassem. Eu e mais alguns companheiros que também trabalhavam na fazenda. Tão logo nos aproximamos do galinheiro, já era possível notar que o lugar estava completamente destruído. E lá dentro, eu acabei vendo algo um tanto estranho. O lugar estava completamente revirado, e havia um cheiro completamente horrível, que contaminava todo aquele local. Este mesmo odor parecia estar impregnado nas paredes que também se encontravam completamente vermelhas de sangue. Esse odor era o odor de um animal que parecia estar morto há muito tempo. Confesso a vocês que naquele momento, minha cabeça me pregava peças. No mesmo momento que eu tentava descobrir que animal poderia ter entrado no galinheiro, também tentava entender o porquê que esta criatura somente separou o corpo das galinhas de suas cabeças e não as comeu. Como eu era o encarregado e também o responsável em manter todo aquele lugar em ordem, acabei convidando alguns homens para fazer a ronda nos arredores e também para tentar descobrir que animal era aquele que vinha invadindo aquelas terras. Senhor Adonias, que era responsável em alimentar e dar água para os animais,
me convidou para selar 2 cavalos e também falou que iria me acompanhar nessa empreitada. Então, enquanto caminhávamos até a cocheira, aquele homem começou a me falar algumas coisas bastante estranhas. Coisas que já haviam acontecido por toda aquela região, inclusive o lugar que trabalhávamos. Adonias era um homem de bastante idade e conhecia muita gente naquela região. Durante o caminho ele me perguntou se eu acreditava em demônios, almas que foram entregues ao tinhoso, também em entidades malignas e assombrações. No mesmo momento em que ele me fez essas perguntas, eu acabei respondendo que não. Eu não acreditava nessas coisas. Nesse momento, aquele homem de pele desgastada do tempo parou no caminho e ficou me olhando. Para o meu espanto, ele acabou me falando que ele acreditava e não abusava com essas coisas. Também falou que eu deveria fazer o mesmo. Depois de ouvir ele falar isso, simplesmente fiquei em silêncio. Então montei o meu cavalo e saí em direção aos fundos da propriedade. Enquanto fazíamos a vistoria pela região, aquele senhor continuou com essa conversa. E não demorou muito para que eu ouvisse algo que me deixou um tanto pensativo. Ele falava que há muito tempo atrás, logo que ele começou a trabalhar na fazenda, um casal bastante jovem havia construído uma pequena casa nas proximidades de um pequeno riacho, que não era muito longe daquelas terras. Para qualquer um que se perguntava, ninguém sabia dizer quem era aquele jovem casal, nem o porquê estavam morando embrenhados em meio à mata. Por muitas vezes quem conseguia os ver sempre falava a mesma coisa. Eles apareciam somente à tarde e na maioria das vezes estavam andando próximo a algumas fazendas. Como era um casal tranquilo e não incomodavam ninguém, o povo que morava na região não se importava por eles estarem vivendo próximo às suas terras. Então o senhor Adonias acabou me falando que uma certa noite, próximo às terras que trabalhamos, muitos fazendeiros conseguiram ouvir durante a madrugada uma mulher que parecia estar aos gritos na mata. Muitos que moravam na região e ouviram os seus gritos relatam até os dias de hoje que esta mulher fugia de alguma coisa. Então um homem que morava próximo às terras que trabalhamos, ouvindo aquele pedido de ajuda, acabou saindo de sua casa durante a noite e foi em direção àqueles gritos. Esse homem foi encontrado somente 4 dias depois. Seu corpo já se encontrava em estado de putrefação. Moradores da região que vivenciaram o achado do corpo contam que aquele homem foi encontrado completamente desmembrado. Partes de seu corpo estavam espalhados por todos os cantos da mata e sua cabeça havia sumido. Foi então que, depois de todo esse acontecimento, muitos sitiantes que moravam na região, temendo que suas terras fossem invadidas, acabaram saindo de suas casas durante a noite para caçar o animal que havia feito tudo aquilo, pois muitos acreditavam que poderia ser uma ameaça para as suas famílias. Até onde se sabe, muitos homens, acreditando que o que é que fez tudo aquilo era somente um animal comum da região, acabaram não se preocupando em carregar as suas armas
e acabaram indo atrás de uma criatura completamente desconhecida. Depois de algumas horas andando, por carreiros e trilhos que não levavam a lugar nenhum, acabaram se deparando com o que havia feito todo aquele estrago. Muitos desses homens ainda se encontram em vida, e quando contam sobre a criatura, é visível o pavor e o medo em seus olhos. Bem próximo à casa daquele casal, havia uma criatura negra rondando ao redor da casa. Muitos contam que era um enorme cão de pelagem escura. Seu corpo parecia ser carregado de cicatrizes. Possuía orelhas caídas que quase encostavam no chão. Do local que aqueles homens estavam, eles constataram que o que estava à frente não era um ser comum da mata, mas sim um demônio. Os homens que estavam armados tomaram a frente, e bastou somente um tiro para que todos vissem aquele ser se colocar em pé como uma pessoa. Suas pernas pareciam ter os joelhos virados para trás. Seu corpo também parecia ser quase humano. No momento em que a fera investiu seu ataque na direção daqueles homens, os homens que estavam armados tomaram a frente. Bastou que a criatura ouvisse o estampido do primeiro tiro para que ela se levantasse em pé e corresse em direção aos homens, que não hesitaram e descarregaram as suas armas naquele demônio. O que o povo conta até os dias de hoje, que tão logo a criatura caiu, um homem foi até a fera que ainda se encontrava com vida e acabou descarregando a sua arma sobre a cabeça da criatura. No mesmo momento que isso foi feito, dos jovens apareceu à porta daquela pequena casa e gritava o nome de sua esposa. Ele também falava que só queriam paz e viver na mata sem serem incomodados. Depois disso, ele correu para os fundos de sua casa e todos passaram a ouvir os gritos daquele jovem. Gritos que foram mudando e deixando de ser humano. Também passaram a ser gritos de um ser demoníaco. Gritos muito parecidos com o grito que aquele maldito lobisomem soltava. Depois de ouvir tudo isso, eu acabei falando para aquele homem que tudo isso só poderia ser história, inventada pelo povo da região, e que mesmo ele contando tudo aquilo, eu não acreditava. Então, depois de um bom tempo, acabamos encontrando um vão de cerca caído e também 4 tiras de arame arrebentado. De imediato eu cheguei à conclusão que foi por aquele lugar que alguém ou alguma coisa tinha entrado. Enquanto eu desembolava os arames para prendê-los novamente, notei que Senhor Adonis caminhou um pouco mais à frente e se abaixou, parecendo que iria pegar alguma coisa. Tão logo me aproximei, vi que ele olhava o que parecia ser uma grande quantidade de pelos. E seguido disso, ele me perguntou se eu já tinha visto algo como aquilo. Depois disso ele acabou falando que aqueles pelos teriam que ser levados até o nosso patrão. Eu fiquei sem entender nada, mas concordei. Depois de arrumarmos a cerca, retornamos até a casa grande que existia na fazenda. E tão logo Adonis conversou com o nosso patrão, todos nós fomos convidados a nos reunir no celeiro, pois nosso patrão tinha algo a tratar conosco. Tão logo todos nós nos reunimos no celeiro, nosso patrão já nos aguardava. Ele era bastante conhecido por todos pelo primeiro nome. O chamávamos de Senhor Juvelino. Também ouvimos ele acabar falando que a partir daquela noite passaríamos a fazer a segurança de todo aquele lugar.
E quando um dos homens acabou questionando se toda essa mobilização era somente para pegar um ladrãozinho barato, nosso patrão acabou ficando em silêncio e seus olhos ficaram fitos no chão do celeiro. Passado alguns segundos, ele pediu para que todos se retirassem daquele lugar. Mas eu e o senhor Adonias, ele acabou pedindo para ficarmos. Tão logo os outros peões saíram, ele pediu para Adonias ir até a casa grande. E também falou que ele trouxesse uma de suas caixas, que ficava ao lado de sua cama. Enquanto Adonias foi até a casa, eu o perguntei se ele sabia das histórias que Adonias contava sobre aquele lugar. Também falei sobre o jovem casal que, em épocas mais antigas, vieram a estar morando na mata. Juvelino ficava somente me olhando e não questionava nada que eu falava. Então, depois que Adonias retornou, ele entregou aquela pequena caixa. Ele acabou me falando que tudo que foi me dito por Adonias era verdade. Todo o acontecimento ocorreu nas proximidades da fazenda que eu trabalhava. E para o meu espanto, meu patrão acabou me confessando que a criatura que foi morta na mata era uma criatura horrenda, que tinha por sina invadir as pequenas fazendas locais, somente para se alimentar de pequenas criações. Nada escapava do seu ataque. Galinhas, porcos, cachorros e pequenos leitões eram presas fáceis. Meu patrão acreditava que tão logo fosse dado fim àquele ser, tudo voltaria ao normal. Por um bom tempo, realmente foi isso que aconteceu. O que poucos sabem é que naquela noite, a criatura que foi morta era um lobisomem. E por mais intrigante que seja, o que vimos naquela noite era uma maldição que estava sobre aquele casal de jovens, pois tão logo a fera caiu, acabei descarregando minha arma sobre a sua cabeça. Ainda me lembro da reação daquele jovem, saindo à porta e proferindo palavras de maldição para todos nós. Depois disso, somente ouvimos seus gritos em meia mata, gritos que se transmutaram em horrendos gritos de uma fera animalesca. Eu acredito que a criatura que acabou morrendo aquela noite também era a companheira daquele jovem que prometeu vingança. Depois de ouvir meu patrão contando tudo isso para mim, achei melhor ficar em silêncio. Então, depois que ele abriu aquela caixa, ele tirou 2 revólveres de cano longo lá de dentro. Sobre o cabo havia as iniciais do seu primeiro e segundo nome. Lembro-me dele caminhar em minha direção, estender a sua mão para mim e me entregar uma daquelas armas. Logo em seguida, também acabou me alertando para sempre carregar aquela arma comigo, principalmente durante as noites que eu viesse a estar fazendo a segurança de toda aquela propriedade. As ordens que todos nós recebemos foi que, se porventura acabássemos vendo qualquer movimento estranho na mata, ou até mesmo ao redor daquela casa, que não hesitássemos em puxar o gatilho, pois não teríamos uma segunda chance. Lembro-me que no mesmo momento, tão logo recebimos as ordens, Adonias se prontificou a me acompanhar durante as noites. Depois disso, muitas noites foram se passando e nada de anormal acontecia. Muitos dos companheiros que faziam a segurança do lugar já vinham falando que tudo era conversa fiada
Nada do que foi dito por nosso patrão era verdade. Também falavam que já estava mais do que na hora de parar com toda aquela loucura. Então me lembro que quando foi na última noite que eu e o Sr. Adonias fazíamos a segurança, algo muito estranho aconteceu. Lembro-me de caminhar pela lateral daquele enorme casarão. Estávamos indo em direção à frente daquela enorme casa. Por um pequeno momento, me senti afligido por uma sensação muito ruim. Senti um embrulho em meu estômago. Tive a sensação de estar sendo observado. Adonias, notando a minha indisposição, parou ao meu lado e me perguntou se eu estava bem. Quando ergui a minha cabeça para lhe responder, notei que a janela do quarto de nosso patrão estava com as cortinas entreabertas. E parado, olhando em direção à grande porteira de entrada, estava nosso patrão. Lembro-me de seu olhar, um olhar de grande espanto e terror. Adonias, para tentar chamar a sua atenção, acabou batendo por várias vezes na janela, mas de nenhuma forma ele desviava o seu olhar. Foi então, no momento em que eu e Adonias nos viramos para a porteira grande e também firmamos os nossos olhos por entre o breu da noite, que, para o meu completo espanto, por mais escura que aquela noite fosse, eu acabei vendo que do lado de fora da propriedade existia um ser que parecia se espojar na rua que passava em frente daquela propriedade. Não parecia ser de um animal pequeno. Então eu e Adonias tomamos a decisão de começar a caminhar sorrateiramente em direção à porteira. Eu não pude acreditar no que eu estava vendo. O que estava lá parado na rua se aproximou da porteira e se levantou. Aquilo ficou apoiado somente em suas patas traseiras, e sua posição era muito parecida com a de um homem. Mesmo aquele ser estando a poucos metros de nós, aquilo parecia ver somente nosso patrão parado na janela. Seu olhar não se desviava da casa. Ainda me lembro daquele par de olhos vermelhos. Eram como brasa viva. Também era possível escutar o que parecia ser resmungos misturados com rosnados. Quando aquele ser colocou as suas mãos sobre a porteira, o silêncio da noite foi cortado pelo som de um tiro. Tiro esse que veio do grande casarão. A criatura também urrava e corria de um lado para o outro, completamente descontrolada. Em nenhum momento que estávamos ali parado, aquilo pareceu tentar entrar para dentro da propriedade. Mas sim, a sua intenção, pois na mata, tanto nosso patrão, como eu e Adonias, não teríamos chance alguma de matá-lo. Então eu e Adonias corrimos em direção à janela. Nosso patrão já não se encontrava mais lá. E passado alguns segundos, ele acabou passando por nós. Estava montado em um cavalo e corria em disparada em direção à porteira. De imediato corri até o celeiro. Peguei o meu cavalo e fui atrás dele. E tão logo o alcancei, ele pediu para que eu engatilhasse a minha arma. E também pediu para que eu a segurasse firme em uma de minhas mãos. Por um pequeno tempo, ficamos parados em meio à rua, somente observando a estrada que se encontrava à nossa frente. Também não demorou muito para que acabássemos vendo aquele ser cruzar a rua de um lado para o outro. E nesse momento, sem ao menos pensar, meu patrão acabou saindo em disparada daquele ser que acabara de adentrar a mata. Logo em seguida, eu acabei saindo em seu encalço. Depois de já estarmos embrenhados em meio à mata,
Lembro-me de um pouco mais à frente ver a sua silhueta. Ele estava parado em meio às árvores. Parecia estar escondido. Então desci de meu cavalo e fui me aproximando lentamente. Tão logo cheguei até onde ele estava, acabei vendo aquela maldita fera destripando o cavalo que meu patrão estava. Mesmo estando com a arma em punho, ele não conseguia atirar. Parecia estar completamente em choque. Da onde estávamos, eu conseguia ver aquele maldito lobisomem revirando com sua boca as tripas da barriga daquele pobre cavalo que ainda se encontrava com vida. Vendo o sofrimento do pobre animal, eu não consegui me conter. Fui tomado por uma coragem que se misturava com uma sensação de muita raiva. Depois disso, acabei indo para cima daquela criatura do inferno, que no mesmo momento investiu o seu ataque em minha direção. E antes que aquilo se aproximasse ainda mais, eu abri fogo. Cada tiro que eu acertava naquela criatura não a impedia de se aproximar ainda mais de mim. Foi então que meu patrão veio ao meu encontro e também passou a disparar na direção daquele cão do inferno, que no mesmo momento acabou correndo para dentro da mata. Da onde estávamos, conseguíamos ouvir aquele ser se distanciando cada vez mais, até que tudo voltou a ficar em total silêncio novamente. Por mais difícil que aquele momento tivesse sido para mim, a situação ficou ainda mais complicada. Infelizmente, o cavalo que meu patrão montava estava com a sua barrigada espalhada para fora do corpo. Era visível que o pobre animal estava sofrendo muito. E naquele momento, a única solução que tivemos foi acabar sacrificando aquele pobre ser. Depois de tudo isso ter acontecido, eu e meu patrão retornamos para a fazenda. E somente durante o dia eu acabei retornando com alguns homens até aquela mata. Minha intenção era somente buscar o pobre cavalo, pois iríamos enterrá-lo na propriedade que trabalhávamos. Depois de chegarmos até o local, alguns homens acabaram saindo ao redor daquela imensa mata para tentar encontrar vestígios da criatura. E não demorou muito para retornarem novamente até o local que eu estava. Para minha surpresa, acabei ouvindo eles contarem que acabaram avistando que, embrenhado em meia mata, havia o que parecia ser o corpo de um animal caído, mas que, devido ao lugar ser de difícil acesso, não conseguiram se aproximar e nem ao menos identificar o que estava morto. Um cheiro de carniça infestava todo o local onde a criatura estava caída. Confesso a todos que, de início, eu desacreditei de tudo o que eu vi. Mas naquele momento, depois de ter passado por toda aquela situação, a única coisa que me vem à cabeça era que aquele ser realmente era um lobisomem. Cordiais uivos a todos. Boa noite.